Estamos aqui hoje com a minha médica ginecologista, a Juliane Lotufo, uma querida que tem um super diferencial de, além de ser ginecologista, estar estudando a endocrinologia. E isso no acompanhamento fez toda a diferença. Eu já de início pude sentir essa diferença no linguajar dela, no conhecimento que ela tem para falar sobre os hormônios. E eu gostaria que ela falasse um pouquinho do porquê ela buscou a endocrinologia, né, iniciar esses estudos, para que ela pudesse melhorar o acompanhamento das clientes dela, das pacientes, e fosse tão completa assim. Então, Mari, eu amo endócrino, né? Porque eu faço, uma das minhas áreas é a reprodução humana. Na área de reprodução humana, a endocrinologia é altamente importante, porque a mulher, na verdade, como um todo, a parte hormonal para a gente respira hormônio. Nós somos né? hormônio, né? Nós somos hormônios, o ovário da gente já está funcionando antes da gente nascer. Nós estamos na barriga da mãe da gente e o ovário já está ali trabalhando, nossos folículos já estão ali. Por isso que a gente entra na menopausa, gente, porque acabam nossos ovos. E o que eu senti? Eu estou com 35 anos de formada, né, na área de gineco. E cada vez mais eu tenho amigos endócrinos, encaminho para eles também, mas eu senti a necessidade de estudar um pouco mais a parte hormonal. Por isso que resolvi voltar a estudar. Até porque eu acho que a gente tem muitas dúvidas, né? Sim. Que a gente traz no dia a dia para vocês. Porque o ginecologista termina sendo um médico generalista. Sim. Então não adianta só você chegar aqui e eu colher seu Papa Nicolau, fazer o exame de sua mama e pedir exames. Eu tenho que ver você como um todo. E isso aí é o médico do passado, né? Nós no passado sempre fomos generalistas. Depois começaram as especialidades. E isso é uma coisa até que eu brinco e falo para o meu filho, não seja só um especialista. Porque além de né? tudo, gente, aqui na clínica, o Caio, que é o filho da doutora, trabalha também em conjunto com ela. Então tá ali a portinha ao lado, se caso as pacientes precisarem de um suporte maior, né? Elas têm também a possibilidade de fazer o acompanhamento clínico, com o Caio. um acompanhamento na parte de nutrologia. Mas por quê? Porque eu queria muito que o jovem, o médico de hoje, tivesse essa formação de ser um generalista e dentro de ser generalista ele tivesse uma especialidade. Trabalhar de forma integrada, né? Porque você tem um corpo, você tem coração, você tem pulmão, você tem rim. Então, por exemplo, eu tenho que entender um pouco da tireoide. A tireoide, gente, é uma glândula altamente importante para a gente. Tem um monte de paciente com hipotireoidismo subclínico, né? Sim. Que o exame está normal, mas a pessoa tem toda a clínica. Todos os sintomas. Todos os sintomas que vão interferir na menstruação, que vão interferir no seu estado emocional, que vão interferir na disposição, no dia a dia, né? No ganho de peso, tudo. No sono. E na realidade, assim, qualquer mini modificação hormonal que a gente tem, a mulher sente muito, né? Sente muito. E aí, assim, inclusive, por conta desses sintomas de TPM e tudo mais, buscando um contraceptivo que fosse adequado ao meu corpo, eu busquei a doutora e a gente colocou o implante hormonal, que eu queria tirar algumas dúvidas de vocês, né, que já vem surgindo depois que as meninas souberam que eu coloquei o implante. Por isso a gente resolveu gravar esse vídeo para desmistificar um pouquinho a questão de que o implante hormonal, ele tá atrelado à beleza. Então, a benefícios só que ajudem, contribuam para a estética, né? E sim a saúde mesmo da mulher. Né? E cada pessoa tem um perfil. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de fazer exercício, que está na academia, sim. que está acostumado a uma alimentação mais regrada. Então, você é diferente de uma pessoa que chega aqui num perfil de obesidade. Então, uma pessoa obesa, nunca vou colocar o seu implante. Sim. Por quê? Porque ela não vai tem dar certo, peso né? para esse tipo de contraceptivo. E mesmo que ela tenha TPM, que foi uma das indicações, de parar também do sangramento, mas ela não tem um perfil. Eu vou ter que olhar para aquela paciente de maneira diferente.
Ela come glúten? Não come glúten? Tem intolerância à lactose? Não tem. E eu brinquei, né, com algumas pessoas que vieram me perguntar sobre a doutora. Eu falei assim, gente, a doutora rastreou até os meus ancestrais antes de me dizer qual era o implante hormonal que eu ia colocar. Porque realmente, assim, é uma batelada de exames, são muitos exames mesmo, tem todo um acompanhamento pós a colocação do implante e é um acompanhamento muito próximo, né? Assim, a gente tem muitas dúvidas nesse início. O início, na verdade, é uma adaptação, né? E vai de corpo para corpo. De corpo para corpo, uma média de 40 dias até 90 dias. Eu ainda estou em adaptação, então ainda tenho falado bastante com a doutora. Doutora, socorro! Tô inchada, ou sei lá. Então a gente vai sentindo algumas coisinhas. Mas tudo tem uma forma, né, de lidar e a gente consegue remanejar esses sintomas, consegue neutralizá-los, né? Cada pessoa é uma pessoa, né? Então não existe um protocolo. Não, vou aqui, vou prescrever isso e a sua dose é igual para todo mundo. Não é, não funciona. As mulheres assim. Que estão na menopausa, sim, é um outro tipo de implante, né? E existem as contraindicações, existem as indicações, né? Então a gente tem que ver tudo isso. Então a gente tem que ter muito cuidado com o perfil de paciente que tem risco de trombose, né? Paciente que tem um histórico de AVC. Então, tem tudo isso que cai nas contraindicações para qualquer tipo. E que a gente tem que tomar o cuidado, porque se não for tomado o cuidado devido, essa questão hormonal é muito séria e pode mexer demais com a mulher, né? Então, não é simplesmente, eu vou colocar um chip da beleza e tem muita mulher que acha que é milagre e que, primeiro, que não existe milagre, né? Eu sou super... no meu dia a dia, eu falo muito isso pra mulherada, até na academia, né? Que entra achando que, sei lá, se você tomar alguma coisa e tal, você vai emagrecer milagrosamente. Não, você precisa se dedicar, você tem que ter a disciplina de uma alimentação adequada àquilo que você estiver optando por fazer. E no meu caso, assim, uma das indicações da doutora é porque meu dia a dia é muito corrido, eu não me dou muito bem com a pílula anticoncepcional, já parei de tomar faz 5 anos, eu jurei que eu nunca mais ia colocar esse negócio na minha boca. Então, foi a única coisa que me deixou segura de iniciar como tratamento contraceptivo foi o implante hormonal. Você vê que é o perfil, né? Então, por exemplo, tem gente que toma anticoncepcional e não acontece nada, né? E não acontece nada. E lida já eu fiquei uma porpeta. Já o perfil dela não foi o que aconteceu. Então, por isso que cada pessoa é uma pessoa, né? E a gente, como médico, a gente tem que ter o discernimento de saber indicar, né? Mas saber indicar com segurança. E agora, essa polêmica dos implantes, os implantes é uma coisa que tem 30 anos de mercado. Só que como agora começou na mídia, virou moda, né? Falam tudo, isso virou uma moda, só que assim, é uma moda que é séria, né? Que a gente tem que saber indicar, a gente tem que saber aplicar. Né? E são 2 tipos, né, doutora, de implantes? Tem implante para 6 meses, tem implante para 1 ano e tem, em termos de 2 tipos, de via de absorção diferente, né? Tem implantes que são absorvíveis e que você não precisa retirá-los e tem implantes que são inabsorvíveis, que a gente precisa retirar, né? Que ele vem num tubinho, num material que a gente chama de silastic, que simula um silicone, né? E que pode ficar no corpo da pessoa. E aí no corpo da mulher ele vai soltando a dosagem adequada aos pouquinhos, né? Porque na verdade o implante, eles são feitos numa farmácia de manipulação. Certo. Não é fórmula magistral, né? A Anvisa libera. Por quê? Porque eles são manipulados, né? Igual tem as farmácias de manipulação aí, com todas as suas liberações, os implantes também. E porque a pessoa às vezes fica pensando, não, mas vai lá na farmácia e compra. Não, eles são manipulados, né? Então, doutora, você poderia falar para quem você indicaria o tipo de implante que eu coloquei? Então, você colocou um implante que ele, na verdade, ele funciona como um androgênio, né?
E qual é a função principal desse implante? Hoje, no meu dia a dia, Certo. eu tenho muita paciente com endometriose, muita paciente que tem dor pélvica por causa da endometriose, cólicas menstruais intensas, nem sempre endometriose, mas muita dor pélvica. E que inclusive a endometriose tem muitas mulheres que têm a propensão a ter, né? E não sabem. E não sabe, porque a endometriose é uma doença que ela tanto pode dar sintoma, e o sintoma principal é dor, mas tem aquela pessoa que não sente nada, que chega pra gente e fala assim, eu estou tentando engravidar e não consigo. E é uma doença que é autoimune e que a parte emocional da mulher influencia muito. Hoje a gente tem meninas com 14, com 15, 16 a 17 anos com endometriose. O próprio estresse oxidativo provoca a doença. Então não é que essa Tem doença... mais idade, né? Não é que essa doença não existia. Por que tem tanta endometriose? Sempre teve. O que faltava era diagnóstico. Certo. E é o médico ter a sensibilidade de sentar, perceber conversar a cliente, com o paciente, né? O paciente. perceber qual o momento de vida daquela pessoa. De repente está numa situação de estresse grande, a doença começou exatamente naquele período, né? Então, mulheres que têm útero retrovertido, então propicia o refluxo do sangue. O que é endometriose? O sangue menstrual, que é para ir o útero descamar, o endométrio, que é o tecido que tem dentro do útero, sair pela vagina e ir embora. Na endometriose é uma coisa impressionante, o sangue volta pela trompa e cai dentro da barriga. E naquele sangue vão os pedacinhos de endométrio. Então, a endometriose é exatamente a implantação no lugar errado de um tecido que era para existir só dentro do útero. E que era para sair, né, do nosso corpo e permanece volta, lá. Aí vai para a bexiga, vai para o intestino. Tem casos hoje que a gente vê nos congressos de endometriose cardíaca, endometriose pulmonar. Então, é uma doença grave, né, que a proporção que ela vai crescendo, ela acaba com o aparelho reprodutor da mulher, né, e dá muita infertilidade. Graças a Deus, a medicina evoluiu muito e a gente tem tratado e as mulheres têm conseguido engravidar, embora tenha alguns casos que não se conseguem, mas é mais difícil. Hoje, com o advento da fertilização, que as biólogas estão cada vez mais evoluídas em termos de aprendizado, em termos de você ter embriões de melhor qualidade, a gente consegue resultado. E quanto antes a mulher consegue detectar essa doença, né, Isso, ou a propensão a desenvolvê-la, melhor, né? Porque aí a gente consegue tratar. É a indicação maior. O meu carro-chefe é uma droga que a gente chama de gestrinona, né? Que é super antiga, a gestinona existia via oral, a gestinona existe vaginal e a gestinona existe em implante. Então, endometriose eu uso muito, em miomatose. E existe algum efeito colateral para quem, na verdade, assim, eu sei que pode existir, eu gostaria que você deixasse isso explícito, porque para que as mulheres saibam quando é o caso de vir atrás de um implante de gestrinona ou não, né? Existem os efeitos colaterais bons e existem os efeitos colaterais maus, né? Então, dependendo da dose que você usa, qual um dos efeitos colaterais ruins? Excesso de pelo, alterações de voz, mas... Quando utilizado em excesso, né? Em excesso, né? Mas qual são os benefícios? Você consegue melhorar, por exemplo, uma pessoa que tem muita celulite, isso é um efeito benéfico, melhora a celulite, porque ele é um androgênico, né? Ele melhora a testosterona, ele não bloqueia a tua testosterona, então você melhora a libido, né? Que é uma das queixas, mas assim, o intuito depende de você procurar para um tratamento. Por consequência, você vai ter esses efeitos. Agora, tudo depende da dose. Eu sou sempre a favor de começar por uma menor dose. Não, é um efeito contraceptivo, para tratar uma endometriose, para tratar uma TPM, é aquela dose. Eu não posso aumentar a dose porque a mulher quer ganhar massa muscular. Sem antes conhecer também o corpo da mulher, né? Isso, e eu não posso, eu vim aqui porque eu quero ganhar massa muscular. Não tem essa indicação. Por quê? Porque é um tratamento. E não uma coisa, eu quero hipertrofiar a minha musculatura.
você vai melhorar. Vai pra academia, querida. Vai pra academia e malha, faça uma alimentação regrada, durma direitinho, melhora o seu cortisol. Né? O cortisol é um hormônio que pra gente, a mulher, é super importante, que é o hormônio que está relacionado com o nosso nível de estresse, né? E quem libera o cortisol é uma glândula que a gente tem por trás do rim, né? Que é a adrenal, e ele é super importante. Então, tem mulheres com cortisol altíssimos e tem mulheres com cortisol super baixo. Isso interfere, inclusive, no seu método anticoncepcional. Legal. Então, vamos guardar o resto das Já dúvidas. Falei tudo, mulheres, vocês têm que ir no workshop. Vamos guardar o resto das dúvidas, que a gente vai ter um workshop maravilhoso no dia 15, agora de outubro, em parceria com a TGB e a Change, no Teatro Iguatemi. Isso. Né? A gente fez um evento muito maior esse ano, a doutora, na verdade, é a terceira edição desse evento, e esse ano a gente resolveu preparar algo muito maior para poder possibilitar todas vocês de irem. Então tem muito espaço, vocês podem ir levar a avó, a amiga, a sua irmã, então, né? O tem teatro, espaço para todo mundo. Realmente, esse foi um dos motivos da escolha, o conforto, né? E vamos estar dentro do shopping, tem uma segurança e um espaço muito grande. É um evento realmente muito especial, porque vai ser a primeira vez que nós vamos cobrar a inscrição. Sempre foi gratuito. A inscrição esse ano vai ser cobrada com 1 quilo de alimento não perecível. Por quê? A gente precisa ajudar o próximo, né? A gente já ajuda aqui na clínica de outras maneiras, tudo. Mas como vai reunir tanta gente, tem tanta instituição, gente, nada mais justo do que ajudar outras pessoas. E ajudar outras pessoas, né? E Deus pôs a gente daqui com um propósito. Um dos propósitos principais é o próximo. Então, põe-se no lugar do próximo, que você vai sentir a necessidade de ajudá-lo. Aguardo vocês. Espero todas vocês. Nos vemos lá. Nos vemos lá. Dia 15.